Olá, eu sou o Roger, esse é o Versos do Roger. Hoje eu tô aqui para falar mais com quem escreve, então se você não escreve, mas gosta de literatura, gosta de arte, gosta de criatividade, talvez esse vídeo hã, te ajude de alguma outra maneira, mas é mais para quem realmente escreve, tanto academicamente, como criativamente, como tem um diário, um blog, enfim, é dica de escrita, tá bom? E se você gosta desse universo literário, gosta desse universo de escrita, de criatividade, considera dar um like no vídeo, esmagar o botão de inscreva-se e acompanhar aí os conteúdos, tá bom? Hoje eu vim fazer não é um resumo, é meio que um adendo ou até sei lá, não sei. Eu fiz um post semana passada no Substack da nossa editora Mangava, e o post era intitulado "Escrever é reescrever", né. Então era sobre como quem escreve e assim, a pessoa que escreve, com o intuito de publicar ou de mostrar para as outras pessoas ou de declamar uma poesia, né, quando a gente escreve, a gente tem um processo ali muito íntimo com o texto. Para alguns funciona de um jeito, para outros funciona de outro, mas para a maioria das pessoas que, trabalham com literatura, trabalham com texto, eles vão te dizer que em algum momento existe uma etapa de reescrita, né. E aí eu fui fazendo no post lá uma análise, de uma cena de filme, que é o filme Matrix, né, que vai ter spoiler se você não assistiu, depois algumas dicas para quem escreve. Então eu vou meio que continuar nisso aí, até vou abrir o post aqui para ver o que que eu escrevi. Mas se você quiser conferir lá na origem, se você gosta mais de texto, tá lá no post da Mangava. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder visitar e ver, tá? A primeira parte do texto fala sobre como é importante reescrever. E assim, se você escreve e tem intenção de escrever profissionalmente, a importância de reescrever é porque quando a gente termina uma obra, principalmente uma obra longa, a gente consegue depois reescrevê-la desde lá do início de uma maneira muito mais madura, mas a gente consegue entender a história completa, e aí a gente consegue voltar lá no início e pensar assim: "Tá, mas isso que eu escrevi lá, alguns meses atrás, ou até alguns anos atrás, foi uma obra muito longa, o que que eu viajei aqui, o que que eu preciso mudar, o que que, ficou para trás, quais são as ideias novas que eu pensei que eu preciso botar, né". Então essa é a importância de reescrever. A gente, quando a gente pega um livro, um original que mandam pra gente, quando eu era professor e eu pegava um texto, dava para ver sempre quando a pessoa não reescrevia. Dava para ver que a pessoa não tem um nexo, às vezes viaja numa parte, não consegue linkar as coisas direito. Quando a gente entende tudo, uma obra, toda uma história, toda uma trama, todo um personagem, a gente consegue reescrever ele, ou ela, ou eles, de uma maneira mais concisa e coerente. Isso dá a ideia para quem está lendo de que aquele texto ele foi escrito, às vezes, de uma sentada, né. Tipo, pode ser um livro muito grande. Se você for ver um livro bom, grande, se tu pegar uma página no início, uma página no fim, talvez, assim, no fim vai ter mais coisas acontecendo e tal, mas, né, o o ritmo vai ser um pouquinho hã, mais acelerado, mas no geral a mesma ideia se mantém através do livro, né. Se pegar um livro grande também, lá no final vão aparecer coisas grandes que foram simplesmente referenciadas lá no início, aquele que chamam de foreshadowing em inglês, mas eu gosto mais do termo em português, antecipação ou até presságio, né, pressagiar as coisas que vão acontecer na obra, né. E aí eu peguei a cena de abertura do filme Matrix pra fazer um paralelo, né, com o que eu tô falando. Porque um script de cinema, ele também é escrito, né, os autores, eles sentam, eles param, eles pensam a história, eles escrevem a história. Aqui as irmãs Wachowski, provavelmente, eu não sei dizer da história, não sei qual que é o canone ao redor da escrita do script do Matrix, eu só conheço o filme de cabo a rabo, porque eu já assisti inúmeras vezes, é um dos meus filmes favoritos. Eu tenho quase certeza que as irmãs Wachowski, elas escreveram a cena de abertura depois de ter todo o resto pronto. E a cena de abertura, ela é um presságio, ela faz foreshadowing, ela antecipa
muitas coisas no filme, inclusive coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, mas aí pra escrever esse texto eu fiquei eu lembro que a cena antecipava, assim, o clima, a clandestinidade, os hackers, essas coisas assim. Mas aí eu fui parar pra pensar, aí eu comecei a destrinchar a cena e eu reparei que é muito mais profundo, né. Então, eu tenho aqui anotado no post, eu vou ler aqui, porque senão eu vou me perder. No início da cena, aparece uma tela com, né, tela de computador antigo com um texto verde, enfim, e aí, primeiro que já aqui eu nem botei agora falando eu pensei em outra coisa, o texto verde, depois a gente vê que quando eles estão dentro da Matrix, o filtro que tem, os tons que tem são mais verdes, né, mas enfim, né, eles estão dentro do texto, né, verde. A tela passa os códigos e tal, e a gente consegue ver que estão rastreando a chamada. Então, dá um clima de clandestinidade. Esses personagens estão conversando e por alguma maneira a polícia, os federais estão atrás deles, né? E dá uma ideia de tecnologia também, ó, estamos rastreando uma chamada, enfim, naquela época era mais difícil ter esse tipo de coisa. No diálogo entre a Trinity e o Cypher, eles já entregam a maior reviravolta do filme. E tem spoiler aqui, é um filme de 1999, já vai fazer quase 30 anos esse filme, então, pelo amor de Deus, né? A Trinity e o Cypher, eles estão conversando. O Cypher, no final do filme, a gente descobre que ele está traindo o movimento. Ele está traindo o pessoal e ele vai entregar o Morpheus para os agentes, né? E no início nessa conversa, eles falam que eles estão procurando o escolhido, né? Então a gente já sabe que, opa, eles tem alguém que é o escolhido. Já estamos fazendo a antecipação disso. Ó, tem um personagem que eles estão procurando que ele vai ser importante. A Trinity pergunta pro Cypher se a linha é segura. Ele diz que sim, mas não é segura. Então já tá dizendo que esse cara não é confiável. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Só agora destrinchando a cena para esse post. Então ele diz que sim. Então, muito provavelmente, ele já tá envolvido nas traições dele ali, e ele já queria implicar o grupo numa coisa, né, entregar alguém do grupo. Só que ele diz pra Trinity que não esperava que fosse ela que atendesse, porque, lembre-se, quando ele trai eles depois, né, no filme, ele entrega o Morpheus, o outro personagem. Então, ele se surpreende, opa, o Morpheus, não, Trinity, não era você que devia, né, trocar a guarda aqui comigo, né, tipo, trocar o turno comigo, enfim. Aí, é isso aí. Então, pra quem conhece toda a história, eles já estão dizendo ali, ó, o Cypher não é confiável e ele tem alguma coisa ali que tá estranha com alguma pessoa da nave. E daí a sequência de ação é uma coisa de louco, né? A gente entende que os hackers, né, esse pessoal que se veste de couro e preto e óculos escuros consegue fazer umas coisas que desafiam a física, isso a gente entende ali. A gente entende que os agentes eles têm um pouquinho mais de noção do que está acontecendo, porque ele diz que os policiais já estariam mortos em enfrentar a Trinity, e que os agentes também conseguem, depois eles conseguem, a gente vê que eles perseguindo a Trinity, eles conseguem desafiar as leis da física. E os policiais são pessoas normais que não conseguem fazer nada. Então a gente entende essas regras, né? Logo na primeira cena. E esse confronto é um resumo grande, que nem eu falei. A primeira coisa que eu pensei, essa cena, ela é tipo um resumo grande. Pessoas fugindo dos agentes, dos policiais e vivendo nessa clandestinidade e navegando a Matrix do melhor jeito que eles conseguem fazer. Nessa primeira cena tem um golpe que a Trinity dá num dos policiais que ela pula no ar e dá um chute no cara. Nessa parte da cena, a câmera faz aquele bullet time, né? Que é em câmera lenta, ela para no ar, o tempo para e a câmera se move, que é toda uma tecnologia que eles desenvolveram para esse filme. E daí dá um bullet time de 180 graus. Aí já tá até pressagiando, já tá até fazendo foreshadowing de uma movimento de câmera que a linguagem magética do filme envolve movimento de câmera, tudo isso, né? Enquadramento, enfim. Mais pro final do filme, um dos ápices é quando o Neo consegue desviar de balas de revólver e de pistola. E daí, nesse momento, dá o bullet time, só que daí de 360 nele. Então já tá até fazendo um presságio aí de um movimento de câmera, que foi um grande investimento na produção do filme. Depois eu até atualizei a lista porque eu consegui pensar em mais outra coisa aqui.
Num dos finais da perseguição ali, que a Trinity pula por uma janela e cai de escada, ela tá no chão prostrada, daí ela. E esperando a gente vir atrás dela, ela tá apontando a arminha pra janela, e ela precisa dizer pra ela mesma assim: se levanta, se levanta, se levanta. E aí no final do filme, depois que a gente acha que o Neil morreu, ela diz: se levanta, Neil. E ele se levanta e ele não morreu. Então ali já tá dizendo que a palavra da Trinity pra ela mesma, depois pro Morpheus eles falam se levanta também. Ela tem um comando ali muito grande, claro, porque eles estão dentro da Matrix, o que eles conseguem passar pra mente acontece. E no desfecho da cena, a gente acha que a Trinity seria atropelada por um caminhão, mas a gente vê que não, ela não tá, sumiu. Então, assim, a gente acha que ela poderia ter morrido, ela não morreu. No final do filme, a gente acha que o Neil morreu, ele não morreu. Só tendo uma noção de toda a trajetória desses personagens que alguém conseguiria voltar e, e reescrever e escrever uma cena assim que desse tantas assim antecipações, presságios e foreshadowing do que ia acontecer. A não ser que seja uma pessoa que tem uma memória assim, uma capacidade de estruturar uma história no cérebro abismal, né? Enfim, e foram duas pessoas que escreveram, as irmãs Wachowski, então é mais difícil ainda ter tudo isso meio pronto dentro da cabeça, não tem como. Aí, esse processo de reescrita, cada pessoa tem o seu, né? Cada pessoa tem o seu, não tem muito o que falar, até tem que a gente pode falar, mas assim, você vai receber ideias e sugestões de várias pessoas. Se você escreve, você tem que escolher quem que você vai, quais as sugestões, ideias que você vai acatar, né? Quem você vai escutar. Então, assim, o que a maioria dos autores que falam sobre escrita fazem, ou muitos deles fazem, e o que eu botei no texto da Mangava, o que é um grande resumo aqui para vocês é, primeiro escrever, e daí o Stephen King falava de escrever com uma porta fechada, né? Escrever assim, do início ao fim, uma história, sem voltar. Isso é tipo uma autocrítica também, tá? Porque eu, às vezes, tô no meio da história, eu volto no início para tentar escrever coisas que eu já pensei, outras ideias melhores, e daí, às vezes, a gente acaba atrasando a escrita, às vezes acaba nem escrevendo, nem terminando, porque a gente fica nessas, né? A melhor coisa que tem para fazer é sentar e escrever, e escrevendo ela linearmente, ou até precisa ser linearmente, mas enfim, na sua completude, e aí depois reescrever. Enquanto tá nesse primeiro processo de escrita, se você tiver uma outra ideia, você anota em outro lugar. Tá lavando a louça, teve uma ideia, lá no primeiro capítulo eu fiz de tal jeito, mas podia ser de tal jeito. Anota em outro lugar. Não volta lá pra reescrever, porque isso reverbera na história e você tem que ficar reescrevendo, 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 reescrevendo. Aliás, pode ser que você, depois, em outra vez que tá passando com o cachorro, vai pensar em outra coisa que é melhor do que essa ideia. Então, se você reescreveu, você vai ter que reescrever de novo, retrabalho, entendeu? Então, faça o primeiro rascunho, rascunho zero, o primeiríssimo, não mostra pra ninguém. Pega essas ideias, pega a obra madura e reescreve, aí tendo um entendimento melhor dos personagens, um entendimento melhor do mundo, um entendimento melhor das ideias que você queria passar, né? Depois que você reescreveu, você tem um outro rascunho, que aí a gente pode chamar assim de um primeiro rascunho, que você vai mostrar para as pessoas. A maioria dos escritores, eles fazem hoje em dia leitura beta, né? Pega um grupo de pessoas que eles confiam, que eles gostam, que sabem que é o público-alvo deles, e você vai dizer para essas pessoas: lê isso aqui e me diga o que você acha. Não são leitores assim críticos literários ou editores que vão ter uma noção muito grande de edição. Vão ser pessoas que vão dizer assim: ó, nessa parte eu fiquei confuso, nessa parte eu fiquei feliz, nessa parte eu não consegui largar o livro porque estava muito interessante, ou nessa parte eu larguei e não consegui retomar porque estava chato o livro. Eles vão fazer isso e eles vão te ajudar. Eles não estão fazendo isso pra te deixar pra baixo, tá bom? Se é pessoas que você confia, faça isso. E daí você pode reescrever tendo isso em mente, né? E sempre lembrando que, por mais que a pessoa leu e achou chato tal parte, enfim, pipipi, popopó, talvez vai ser uma pessoa em 10 que vai ter achado chato. Ou se 8 acharam chato, de repente você tem que considerar. Mas tudo que as pessoas te dão de retorno pro seu texto, você que tem que avaliar. Se você vai levar pro coração. Pro coração não, né? Pro texto, né?
pro texto, pro coração, não porque às vezes a gente fica achando, ah, nossa, eu adorei esse personagem, mas todo mundo disse que não gostou e o que corta, corta. Ah, adorei essa cena, mas todo mundo disse que não funcionou, que corta, corta, azar. Não tem muito o que falar. Tipo, se você quer ser escritor ou escritora, você precisa ter uma relação profissional com o texto, né? Na indústria do cinema estadunidense tem essa essa frase que eles usam que é kill your darlings, né? Mate os seus queridinhos. Então, se você gosta de alguma coisa, mas ela não funciona ali dentro do texto, de repente você pode guardar. Daí você, assim, vou usar em outro momento esse personagem. Essa ideia dessa cena eu vou usar em outro momento. Talvez nunca use, mas pelo menos o que você está escrevendo agora fica melhor, né? Com cortes. Tem gente que depois disso contrata alguém para fazer uma leitura crítica, né? Geralmente, ou a pessoa paga do próprio bolso, né? Ou a editora faz isso dentro da editora, né? Para os autores que têm editora. Se você escreve, você tem um original que está engavetado, que é bom, que você confia, que você deu para as pessoas lerem, as pessoas gostaram, não sua mãe, pessoas assim que, né? Não sua mãe, né? Pessoas que, né? Considera enviar para Mangaba, tá? originais@mangaba.com.br. Aí essa leitura crítica ela é mais técnica. A pessoa vai avaliar assim até se você está escrevendo uma fantasia ou uma ficção científica e tem um nome lá, se de repente esse nome não pode ser um palavrão numa língua. Star Wars, estamos olhando para você agora, né? Ela vai fazer vai fazer uma leitura assim sensível também para ver se tem tópicos sensíveis, se estão sendo bem abordados, se tem pessoas com deficiências físicas, se elas estão sendo bem representadas, se tem, enfim, qualquer minoria. Ela vai dizer assim, essa parte aqui realmente você precisa reescrever ela porque não tá confusa. E daí essa pessoa você vai ter que escutar um pouquinho mais, até porque está sendo pago, né? Uma pessoa que realmente está distante de você e do texto, ela tá sendo profissional, altamente profissional ali, né? Então, é isso aí. Você tem que ter essa maturidade com esses retornos, com o que foi dito tanto na leitura beta ou né, na leitura crítica, ou às vezes não consegue fazer leitura crítica, mas enfim. Você tem que pegar isso e aí você vai reescrever novamente. Você pega o texto e reescreve novamente. Aí é corrigindo algumas coisas, cortando partes, melhorando o arco dos personagens, melhorando alguma descrição, enfim. Seria a última reescrita. Teria também, se você fez a leitura beta, reescreveu pela terceira vez e mandou para uma editora, a editora provavelmente vai ter um editor, lá dentro, a editora vai ter um editor lá dentro, que vai pedir alterações editoriais para ficar mais condizente com o que a editora quer do teu livro, né? E você também tem que ter essa maturidade de entender que, bom, se eu fechar um contrato com a editora, vai ter isso, tá? Claro, você sempre pode bater o pé, conversar e dizer, não, essa parte aqui eu sei que vai funcionar por causa disso, disso, disso. Você sempre tem a opção de fazer isso, né? Tem editoras que escutam mais o autor, tem editoras que não, então tem que ter essa maturidade, tá bom? E aí, se você chegou aqui, me diz se você está escrevendo, que ponto dessa jornada você está, se você já sabe como é que funciona o seu processo, tem alguma dica para quem está começando, se você tem aquele original que está na gaveta e você quer reescrever, né? Comenta aí aqui embaixo qualquer coisa, considera dar like no vídeo, se inscrever no canal, esmagar o botão de inscreva-se, e é isso aí. Estamos por aí, tá bom? Fiquem bem e não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.